Ciência Sem Limites está no ar. Um programa dedicado a mostrar os pesquisadores e as pesquisas no âmbito da universidade. Hoje estamos recebendo aqui a presença da professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia. Ela pertence ao Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Muito bem-vinda, professora, no Ciências Sem Limites. Obrigada. O tema da sua pesquisa é sexualidade e inclusão. Nós vamos falar daqui a pouquinho, especificamente, sobre sua pesquisa. Mas agora nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica na Faculdade de Ciências. Bom, eu sou professora aqui hoje, mas eu fui aluna também, né, há bastante tempo. Eu me formei aqui, eu sou psicóloga e depois que eu acabei o curso eu fui fazer mestrado na Federal de São Carlos em Educação Especial e comecei a lidar com as questões da deficiência, das pessoas com deficiência e acabei estudando mais essa parte. E quando eu fui fazer meu doutorado em educação, aí eu já era professora aqui da universidade, voltei para casa, né? E comecei a estudar a sexualidade da pessoa com deficiência, né? Que era para juntar as minhas áreas de pesquisa, assim, a sexualidade, que eu comecei a dar aula sobre isso aqui no curso, e a questão das deficiências, né? Então aí foi que eu juntei um pouco essa área de formação. Depois eu só me especializei, fiz especialização na área, o meu pós-doutorado também foi nessa área, e aí eu fui aprofundando essa questão, que eu tenho muito interesse, assim, muita vontade de continuar estudando. Agora, hoje a senhora ministra aula na graduação, quais disciplinas? A senhora também é credenciada em algum programa de pós-graduação? Conte um pouco o seu dia a dia dentro da universidade, dentro do campus de Bauru. Bom, eu sou professora na área de educação sexual, que é uma coisa atípica, porque os cursos de graduação, em geral, não tem na grade curricular as disciplinas obrigatórias nessa área, que eu acho fundamental para qualquer curso, né? Por que não tem, na sua opinião? Porque eu acho que é uma resistência de ter profissionais formados para trabalhar com isso, das áreas afins reconhecerem que é uma área importante, necessária. Então, o conteúdo acaba sendo visto em outras disciplinas, mas é muito pouco, né? Então, a gente eu acho que a Unesp tem essa grande vantagem de ter, num curso de psicologia, uma universidade pública, essa disciplina como obrigatória, inclusive estágio. Eu supervisiono atividades de estágio, então os nossos alunos vão a campo e dão a contribuição da teoria na prática, né? Em projetos de educação sexual em escolas, instituições, então é uma riqueza muito grande para a formação. Ela funciona como matéria optativa, é isso? Não, é uma matéria obrigatória. Obrigatória aqui em Bauru. E as outras universidades? Em geral não tem, ou quando tem é uma optativa, com poucos créditos, né? Então eu acho que é uma deficiência mesmo, que até os estudos têm mostrado isso, o quanto falta na formação. Quando chega na atuação profissional, os profissionais não sabem lidar com essa área porque não tiveram formação. Enfermagem, né, outros cursos, assistente social, pedagogia, como que um professor se forma sem ter na grade curricular uma disciplina obrigatória nessa área? Então nós né? podemos dizer que a Unesp está na vanguarda nesse aspecto? Sem dúvida, né? Tem estudos que falam e citam nominalmente a Unesp como uma das faculdades públicas que garantem, né, na formação do aluno essa temática. Então hoje a senhora ministra aula na graduação? Na graduação, nesse aspecto? Isso. Então tem uma disciplina teórica na formação, depois tem o estágio, que aí não todos os alunos fazem, porque aí sim é optativo, a área que eles vão atuar no estágio, mas tem duas turmas, hoje a gente está trabalhando com 2 turmas, são quase 20 alunos. E na pós-graduação, eu atuo também na pós-graduação, a gente tem uma pós aqui em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, que é o nosso, a gente só tem mestrado, mas é aqui em Bauru, na Faculdade de Ciências, né? Eu sou vice-coordenadora desse programa e a gente está em construção, sempre melhorando. Também trabalho na pós-graduação em educação, que é um programa da Unesp de Araraquara, e neste programa, recentemente, a gente teve uma linha de pesquisa em educação e sexualidade, então os alunos que vão para a pós-graduação já se especializam, né, já vão estudar especificamente essas questões. Quem trabalha comigo lá é o professor Paulo Renes, né, que também é bem conhecido na área. E então isso deu mais visibilidade assim para as pessoas que querem estudar o tema e não tinham pós-graduação para fazer, né? E junto com isso, uma coisa também mais recente ainda, que a gente tem, né, comemorado bastante, que é a criação de um mestrado profissional
em educação sexual e sexualidade, que Agora, é o primeiro no Brasil. É o primeiro mestrado profissional. Quem que pode se cadastrar é no campus de Araraquara, é isso? Isso, é no campus de Araraquara. A primeira turma está acontecendo agora, a seleção, né, já foi aprovado o programa, já está em andamento. Qualquer pessoa pode se inscrever, tendo um curso superior, não precisa ser psicólogo, pedagogo, e essa diversidade desse curso profissional para os acadêmicos, né? Então, assim, pessoas que não querem seguir uma área acadêmica, dar aula, mas que trabalham, então, num hospital, numa instituição, são enfermeiros, qualquer outro tipo de profissão, independentemente da pessoa querer dar aula ou usar a pesquisa para fins acadêmicos, faz um mestrado profissional que pode gerar um produto, pode gerar uma intervenção, até mesmo uma pesquisa. Então, é um perfil diferente do mestrado acadêmico, né? Mas na área nossa, assim, é um avanço muito grande, porque as pessoas que querem estudar isso acabam indo para a especialização só, algum curso aqui ou lá, né? E aí é um curso reconhecido pela CAPES também, né? Perfeito. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas também vamos falar sobre sexualidade e inclusão. Vamos saber um pouco mais sobre o seu trabalho de pesquisa. O Ciência Sem Limites faz uma pequena pausa, volta após o intervalo com um tema de hoje bastante interessante: sexualidade e inclusão, com a professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, do Departamento de Psicologia. É 1 minuto e a gente já volta. Ciência Sem Limites está de volta. Busca mostrar os pesquisadores e as pesquisas realizadas no âmbito da Universidade Estadual Paulista. Hoje, o Ciência Sem Limites recebe a presença da professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, do Departamento de Psicologia. A pesquisa dela é voltada para a sexualidade dos deficientes. Gostaríamos que a senhora falasse, a senhora teve interesse já no seu mestrado sobre esse tema. Por que esse tema de sexualidade com os deficientes? Então, no mestrado, eu estudei a pessoa com deficiência, a questão da educação especial, tal. Não era muito o meu foco ainda a sexualidade. Quando eu comecei a dar aula de sexualidade, comecei a fazer curso de especialização na área, tal, eu comecei a estudar a sexualidade de modo geral. E foi bem foi uma época em que começou muito a questão da inclusão escolar, as pessoas com deficiência começaram a ir para as escolas comuns. E uma grande questão dos professores era essa preocupação com as pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual, né? O que fazer com eles na sala, quando eles manifestarem algum comportamento sexual? Então apareciam questões, mais do que como ele vai aprender a ler e escrever, como eu lidar com o comportamento deles na sala também em relação à sexualidade. E aí me chamou a atenção que a gente tinha poucos estudos na área, não tinha muitas pessoas trabalhando com esse tema ou estudando isso, então eu comecei a achar que era um tema importante para eu conhecer. E comecei a estudar, e aí no meu doutorado eu falei, não, eu quero estudar isso. Primeiro eu trabalhei diretamente com os professores, o que eles pensavam sobre isso. Fiz também uma extensão com os pais, né? Então, assim, o que os pais queriam saber sobre isso, o grupo com as pessoas com deficiência, como trabalhar a educação sexual com eles. E aí comecei estudando, então fui aprofundando, assim, toda uma revisão da literatura na área das diferentes deficiências, e depois fui aprofundando. Então aí veio o meu doutorado, que foi com a sexualidade da pessoa com deficiência na escola, como que os professores viam isso. Depois veio o meu pós-doutorado, que eu estudei a sexualidade da pessoa com deficiência física. A senhora fez aqui no Brasil mesmo, pós-doutorado? Fiz no Brasil. Tá. Junto com o núcleo de estudos em sexualidade e com o professor Paulo. Aí que eu estreitei mais as relações acadêmicas, né, com o pessoal lá de Araraquara. E aí eu comecei a estudar as pessoas com lesão medular, então foi uma questão mais específica da sexualidade da pessoa com deficiência física. E depois que acabou o meu pós-doutorado, que é a minha pesquisa recente, com apoio, o meu pós-doutorado, CNPq, eu tive bolsa CNPq, e isso, assim, a bolsa é fundamental para a gente conseguir conciliar os estudos, né, com o dia a dia, com a correria e com a possibilidade de só estudar, né, no sentido, assim, de tocar uma pesquisa. E depois do pós-doutorado, é a minha pesquisa mais recente, que eu estou trabalhando com as deficiências intelectuais, o que os jovens falam sobre isso, e também as pessoas com outros tipos de deficiência, não só lesão medular e tudo mais, né? Agora, eu gostaria, para quem está em casa, a senhora falasse um pouco dessa diferença e essa nova nomenclatura, ou seja, deficiência mental, que muita gente ainda tem isso incorporado, e deficiência intelectual. Houve essa mudança, né? Gostaria que a senhora explicasse. Houve essa mudança e é uma questão, a gente
não é uma questão simples de dizer, né, apenas um modo de chamar, né? Eu acho que quando a gente nomeia as coisas, a gente tem por trás, né, um significado sobre isso. Então, a ciência tem mudado alguns termos para ir ao encontro do que a gente espera de uma sociedade inclusiva, né, ao respeito às pessoas e tudo mais. A questão já foi chamado excepcional, né, mongoloide, quer dizer, até essas nomenclaturas trazem um preconceito muito grande. Físico, hoje deficiente portador de necessidades, né, especiais, né? Portadores de necessidades especiais. Eu costumo até preferir a pessoa com deficiência, né, porque eu defendo assim que ninguém porta deficiência no sentido de carregar, né, embora alguns documentos oficiais ainda usem essa nomenclatura, a tendência também é mudar isso, é a pessoa com deficiência, a gente fala. Né? E a pessoa com deficiência intelectual é porque também essa ideia de que ele não é mentalmente deficiente, né? É apenas o aspecto cognitivo que pode estar com algum tipo de comprometimento ou dificuldade em relação às outras pessoas. Então, é um jeito de considerar ou especificar o que daquela pessoa que precisa de ajuda. Né? Então, é uma forma melhor, entre aspas, da gente chamar essas, né, então, para resumir, neste bloco do Ciências Sem Limites, a senhora pesquisou a parte intelectual dos deficientes físicos e deficientes intelectuais, foi isso? Não, como que eles expressavam e viviam as questões da saúde sexual e reprodutiva, o que eles achavam que era sexualidade, como que eles lidavam com isso, o que eles esperavam da vida sexual futura em relação à reprodução, ter filhos ou não, como que eles se cuidavam ou se preveniam em relação à prevenção de HIV/AIDS, que é um índice que tem aumentado muito no Brasil, né, de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência. Então, isso eu investiguei em todas as pessoas com deficiência. Mais especificamente, assim, as dificuldades da pessoa com deficiência física são diferentes, entre aspas, das pessoas com deficiência intelectual, que pode não ter um comprometimento físico da resposta sexual, ereção, orgasmo e tudo mais, mas que não compreendem muitas vezes a informação. Então, como que a gente educa? Como que a gente ensina? Eles às vezes não discriminam o que é um namoro de um abuso, como se comportar socialmente de uma forma adequada, como se prevenir, né? Então, assim, você pergunta o que é AIDS para eles falam, é um bichinho que pega, mas assim, alguma coisa eles sabem, mas efetivamente não sabem ao tanto se prevenir. E eles estão tendo relação sexual, então é uma preocupação mais do que ter filho ou não, também é o cuidado com a saúde. Agora, como que a senhora realizou essa pesquisa? Onde, que âmbito, qual universo de pesquisados? Eu acho que o pessoal em casa está querendo saber de uma forma geral como é que a senhora fez essa pesquisa com pessoas, com familiares, né, que tem aí pessoas na família com deficiência, de um modo geral. A senhora vai responder isso depois de um breve intervalo. Ciências Sem Limites faz uma pausa e volta já já. Ciências Sem Limites está de volta. Hoje recebendo a presença da professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Departamento de Psicologia, Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru. Ela fala sobre sexualidade e inclusão, de um modo geral, nas pessoas com deficiência. Professora, como é que a senhora fez então a sua pesquisa? Onde a senhora aplicou essas pesquisas? De que forma que foi feito essas pesquisas? Foi com as pessoas com deficiência? Foi com os familiares? Conte pra gente neste bloco como é que a senhora realizou as suas pesquisas. Tá. Então, as primeiras pesquisas minhas, eu trabalhei com quem lidavam com essas pessoas. Então, comecei com os professores e depois fui para os familiares. Recentemente, eu tenho investido no discurso das pessoas com deficiência mesmo. Então, no pós-doc, eu entrevistei as pessoas com deficiência física, né, assim, com lesão medular e tal, e um indicava o outro. Então, eu falava assim, quem que você acha que poderia estar conversando comigo? Porque é uma questão muito pessoal, muito íntima. Mas todas de Bauru ou de outras cidades também? Não, tinha de outras cidades também. E aí eu me deslocava muitas vezes para o local, né, por conta de mobilidade. Alguns vieram para a Unesp, queriam conhecer a universidade, então a gente marcava sempre numa sala reservada, a gente não divulga nunca o nome depois, né, de ninguém que participou. Eu acho que é uma questão importante, assim, as pessoas perceberem que o pesquisador não quer o dado para fazer pesquisa e guardar na gaveta, que tem uma relevância. A gente não estuda isso para a gente estuda isso para a sociedade. Então, se essas pessoas não colocarem voz e dizer o que são, o que pensam, né, as dificuldades e facilidades que têm, né, a gente, na verdade, traduz isso numa forma
né, ética, coerente, mas que torne um benefício para a própria população. E os resultados até servem para os órgãos públicos alavancarem em termos de avanço, né, para essas pessoas. Exatamente. Hoje a gente tem um investimento em saúde sexual e reprodutiva só para pessoa com deficiência. Né? Então, eu acho que é fundamental mesmo. Então, no caso do pós-doutorado, as pessoas foi por indicação, né? E no caso das deficiências intelectuais, que é o meu agora pesquisa mais recente, aí a gente já tem um cuidado maior no sentido de primeiro ter um contato com os responsáveis, e a gente nunca conversa com essas pessoas sem autorização dos pais ou responsáveis, né? Eu coletei os dados, eu conversei com essas pessoas numa instituição, que eu também não vou citar o nome, evidentemente, mas foi nesse lugar que a gente... E a minha proposta, assim, é um trabalho que ainda está em andamento, é fazer agora devolver isso, chamar os familiares, chamar as pessoas que falaram, conversaram com a gente, os jovens, para estar devolvendo para eles uma formação, o que eles falaram, as dúvidas que têm, o que queriam saber, e agora a gente vai estar oferecendo. E os familiares aceitavam responder bem? Como é que foi, assim, o primeiro contato? Porque é um tema, assim, com um sentimento forte e ao mesmo tempo, bastante curioso, né? Uhum. Então, os familiares, bom, eles são pessoas também especiais, no sentido assim, de considerar a possibilidade de que são pessoas, né, que são os filhos como os outros, e assim, eles querem muito ajuda. Então, quando eles conversam, assim, sempre é no sentido de, eu faço assim, mas eu não sei direito se eu estou fazendo corretamente, né? Eles controlam, entre aspas, eles deixam os filhos namorarem com deficiência intelectual, por exemplo, mas sob muita vigilância. Então, assim, sempre comigo, sempre eu que levo, né? Tem um pouco essa preocupação. Só que depois a gente vai tentar mostrar que, na verdade, eles não vão estar sempre com essas pessoas, com esses filhos. Então, os filhos têm que também ter uma certa autonomia, né? Mas eles receberam bem, eu acho que a gente explicou a pesquisa, explicamos por que a gente estava fazendo isso, eles conversaram um pouquinho com a gente, permitiram que os filhos participassem, mas a gente também pediu autorização para eles, porque eles podiam falar, eu não quero falar sobre isso, então não é porque o pai autorizou que eles queriam conversar com a gente sobre isso. Eles têm consciência disso também, é evidente. E eles reproduzem muito, uma coisa que me chamou muita atenção é que o discurso é muito parecido com a pessoa não deficiente. Então, assim, a preocupação com a estética, eu me acho feio porque eu sou gordo. Então, assim, o meu problema, entre aspas, não é ser deficiente, é ser gordo, entende? Assim, é corresponder ao padrão, eu quero casar, eu quero ser feliz. Quer dizer, essas cobranças que a mídia coloca, né? A mídia no sentido geral, mas as pessoas em geral que a gente também assimila, eles também têm, né? Então, assim, sabe, alguns falam, eu não quero ter filho agora, porque assim, eu tenho um irmão, ele dá muito trabalho, então eu não quero ter filho. Então, assim, a gente também acha que porque são deficientes não tem escolhas, não tem noção do que estão fazendo, não é bem verdade. Contrário, né? Não, eles sabem sim, né? De uma forma simplista de falar, mas eles reproduzem também. O que mais causou espanto nas respostas para a senhora? O que mais me causou foi uma preocupação excessiva com a estética. Então, assim, eu quero uma redução de estômago para casar, senão eu não vou conseguir casar. Se associar a estética ao casamento. As questões de gênero é uma coisa que está aparecendo agora. Então, assim, o ser homossexual ou não, como que isso aparece entre as pessoas com deficiência? Porque são pessoas sexuadas como todos nós, então eles têm igualmente a possibilidade de ser pessoas homossexuais, travestis, tudo, né? É que a gente tá uma invisibilidade tão grande disso, a gente não considera nem que eles são pessoas sexuadas, então outras condições também não aparecem, né? Então me chamou a atenção isso, que são coisas mais recentes que antes nem se falava nos estudos, né, anteriores. Perfeito. Era mais se masturbavam, não só isso. Tá, e evidentemente a senhora vai passar esses dados, ou vai ter uma publicação, ou vai disponibilizar as instituições, enfim, tornar público isso aí para que todos possam ter acesso a esse tipo de informação, né, professor? Agora, eu gostaria de saber um pouco sobre os resultados, né? Já houve o tabulamento dessa pesquisa, você tem em percentagem algum dado para passar para quem está em casa, enfim, falar de um modo geral dos resultados desse trabalho da senhora que já deve estar aí com mais de 10 anos já na estrada, né? Mas a senhora só vai responder isso depois de um breve intervalo. Ciência Sem Limites volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje com um tema bastante diferenciado, sexualidade e inclusão. Recebendo aqui nos estúdios da TV Unesp a professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Departamento de Psicologia, que está falando sobre educação sexual nos deficientes. Professora, a senhora vai comentar um pouco sobre o resultado da sua pesquisa, mas também eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre educação sexual.
As instituições têm dado atenção especial aos deficientes com relação à educação sexual? Eu acho que ainda não, né? São poucas iniciativas por uma questão de falta, como a gente começou a conversa, falta de formação. Então as pessoas dizem, eu não sei como fazer, né? Dá para fazer educação sexual com essas pessoas? Como fazer? Então assim, eu também tenho investido muito, a partir dos resultados das minhas pesquisas, de investir nesta área. Então assim, não é só dizer, olha, eles precisam de informação e orientação, mas como a gente pode estar trabalhando isso, né? Só para contextualizar, assim, a minha pesquisa a gente considera uma pesquisa qualitativa, então assim, para a gente a importância não é tanto o número de pessoas que participam, né? Mas é o que eles falam. O conteúdo dela, né? Isso, exatamente, que é um outro tipo de pesquisa, né? Que não prioriza o número, então um número grande de pessoas que participam. Mas ouvir, e assim, qualquer coisa que as pessoas digam, elas merecem, né? Elas têm um tratamento ali na questão da análise de dados também igualmente importante. Então, no caso das deficiências físicas, assim, os resultados que a gente obteve muito assim, em relação à dificuldade de questão do preconceito, deles serem aceitos como pessoas com deficiência, assim, na questão do enamoramento e do relacionamento, se essa deficiência foi adquirida, então como que é a vida sexual e afetiva quando eu fiquei deficiente já adulto, ou quando, essas questões como aparecem com um parceiro ou com uma parceira. A questão da reprodução, quer dizer, uma mulher com deficiência física ou lesão medular quer ter filhos, como que acontece isso. Então foram essas questões que a gente acabou investigando e observando nesses relatos. Agora, isso faz parte do resultado. Isso. Agora, o que eu acho que o pessoal em casa gostaria de saber é em termos de educação sexual, no seu ponto de vista como pesquisadora. Tá. O que a senhora acha que deveria ser mudado na legislação para que incrementasse e implantasse a educação sexual para deficientes nas escolas e nas instituições? Bom, primeiro ouvir as pessoas com deficiência. O que eles sabem, o que eles querem saber, porque a ideia que a gente tem é que eles não sabem nada. Então, não vou falar, ele não vai entender nada mesmo, né? Então, assim, e ao contrário. Exatamente. E isso gera muito mais confusão. Então, vou dar um exemplo. Um rapaz uma vez disse assim para mim, nossa, numa das aulas nossas, é isso que tem na barriga da minha irmã? Ele ficou espantado, falou, achava que minha irmã ia morrer, porque a barriga da irmã crescia, e ele não... Daí a mãe disse assim, eu não expliquei porque ele não ia entender mesmo. Então, só para exemplificar que o não falar gera muito mais confusão. Então, a gente precisa explicar muito. Então, assim, para ensinar a usar um preservativo, não vai ser em 1 hora, como alguns jovens não deficientes aprendem. A gente tem várias sessões, a gente leva um dildo, assim, um modelo anatômico, eles têm que aprender a abrir o preservativo, colocar, mas eles aprendem. E tem uma idade para isso? Idade cronológica ou mental que a senhora já pesquisou? Depois da puberdade, já, né? Não, a gente deve falar sobre sexualidade sempre. Perguntou, respondeu. Isso como a gente trabalha com qualquer criança. No caso das pessoas com deficiência, isso também não é diferente. Mas para uma educação sexual intencional, eu defendo mais que seja na puberdade, porque o corpo começa a mudar. Então eles têm muita dúvida, como que uma menina com deficiência intelectual aprende a menstruação? Ela acha que está morrendo, sair sangue, ela não entende muito, então ela tem que saber a questão de higiene, como se limpar, né? Ela tem que entender que alguém na rua que achar ela bonitinha e fazer um elogio pode ser uma pessoa que pode agredi-la, né? Ou ser uma questão... Então eles não discriminam muito assim, ele é meu namorado. Então se a pessoa elogiar, elas falam às vezes, é meu namorado. Então não é. Né, ou namorados. Então, assim, essas questões que a gente tem que trabalhar com dramatização, com bonecos, muito material concreto, mostrar figuras, mostrar uma historinha, fazer eles generalizarem o que eles aprenderam com a gente numa situação lá fora. Então, não adianta falar, não vou deixar sair de casa. Amanhã eles vão na padaria, e aí? Eles têm que saber, né, que se eles relacionar têm que ter um contato, com isso. Né, então, o problema... Somente da deficiência intelectual, eu acho, sobretudo, é que se a gente não falar sobre isso, eles vão aprender de uma forma inadequada e isso as pessoas acham que eles são tarados, exagerados, mas eles não são, eles são pouco educados no sentido de se comportar adequadamente. Perfeito. A sua pesquisa ainda vai prosseguir, professora? Tá, eu estou em andamento ainda. Está em andamento ainda? Tem data prevista para o término? Termino em... A senhora recebe alguma verba? Eu recebo, até assim, uma coisa importantíssima para falar, é um projeto financiado pela FAPESP, né, e assim, eu quero depois devolver isso, não na forma só de relatório para a FAPESP, mas traduzir isso em livro, que é para... Eu acho que é importantíssimo a gente divulgar para a população o que a gente faz, né, no âmbito da pesquisa também. Então, acaba em julho do ano que vem. Em julho do ano que vem. Então, professor, nós vamos chamá-la novamente aqui, né, para que a senhora possa dar mais detalhes sobre a conclusão da sua pesquisa, né? Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Filha de peixe, peixinho é. A Ana Cláudia é filha
do queridíssimo professor Geude Bortolozzi, que aposentou-se da Unesp, é um pesquisador aí de mais de quase 50 anos, né, na atividade, né, veio do campus de Botucatu para Bauru e hoje está aposentado. E você enveredou essa veia... Foi um espelho, sim. Foi um espelho, né? Então, as suas palavras finais, as suas considerações para o término do nosso Ciência Sem Limites. E muito prazer em tê-la aqui com um tema bastante forte, polêmico, mas um tema extremamente importante para o nosso programa, professor. Obrigada, João. Eu agradeço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim, eu faço com muita dedicação mesmo. E, assim, até se as pessoas quiserem depois fazer mais contato ou tirar dúvida, né? Às vezes uma conversa rápida não dá para esclarecer, mas eu estou na universidade, no departamento de psicologia, né? Um fácil acesso. E a ideia é essa, assim, se a gente achar que é difícil se mobilizar, não fizer nada, né? A gente não caminha. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar divulgando um pouquinho do que eu trabalho. Obrigado, então, professora. Ciência Sem Limites, infelizmente, chegou ao seu final. Hoje conversamos com a professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Departamento de Psicologia. Para entrar em contato com a professora, acesse www.fc.unesp.br, Departamento de Psicologia. Voltaremos em um novo programa. Até lá e muito obrigado.